nas arestas, trabalhando, soltar as amarras, libertando, dinamitar o lixo, renovando tudo em mim que se possa pensar. Pensar, mesmo que algo me impeça de andar, de andar. Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Minha alma canta, delira, brinca, vive, faz obras-primas, e a força do querer se amplia. Tudo em mim que se possa pensar, pensar. Mesmo que algo me impeça de andar, de andar. Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa explanação do Evangelho. Boa noite. Boa noite. Então, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, com muita alegria, com muita felicidade, contentamento, de poder nos encontrar novamente nessa terça-feira, de tanta luz, juntamente com os nossos amigos espirituais, os trabalhadores da seara do Cristo Jesus. Então, que nós possamos estar todos conectados, com o mesmo pensamento, com a mesma esperança, a mesma fé em nosso Mestre Jesus, e que os benfeitores espirituais possam nos auxiliar nesta noite, trazendo para nós o esclarecimento, trazendo para nós paz, conforto espiritual. Então, que nós, nessa noite, possamos alcançar aquilo que nós precisamos, que é muita paz e muito amor, muita caridade em nossos corações. Então, vamos, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, e agradecer a Deus por tudo que nós temos, agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo alimento que ingerimos, a água. Obrigado, meu Deus, pela família, pelos amigos, pelo nosso lar, pela nossa cidade.
pela saúde, pela paz. Obrigado, Pai Criador. Em nome de Jesus, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, procurando nos melhorar a cada dia que passa, tentando exercitar o amor, a caridade, a compreensão. E a cada dia que passa, que nós possamos ser pessoas melhores, um pouquinho a cada dia, nos melhorando mais, a nossa reforma íntima, os nossos pensamentos sempre conectados com o bem, buscando sempre o Mestre Jesus, no momento das aflições, no momento do desespero, que nós possamos estar sempre buscando a paz, buscando a compreensão dos nossos irmãos que ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Então, que nessa noite, meus irmãos, vamos estar todos juntos, estudando juntos, buscando o amor do Cristo Jesus. Então, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nessa noite, nos nossos corações. E que assim seja. Bem, meus irmãos, nós vamos hoje, no dia de hoje, nós vamos estudar o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra.
tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os dos céus? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhes recomenda não ligar a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quis dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos e em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Que assim seja. Bom, a mensagem de hoje, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Eu tirei pesquisei um estudo ali no livro e vou falar. Então, aqui está dizendo que bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Porque a violência é um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. E ela constitui um desregramento transitório. E ela deixará de existir na medida em que nós, seres humanos, for melhorando, nós nos reformarmos intimamente, nós crescer, progredir através do conhecimento da lei de amor, da lei do Cristo Jesus. Então, quando nós estivermos em nossos corações o amor, a paciência, a afabilidade, a benevolência, a fraternidade, a solidariedade, então nós estamos melhorando. Porque o nosso planeta, ele está em transição, como diz no fim da lição dessa mensagem de hoje. Então, somos nós, seres humanos, que temos que melhorar. Não é a Terra que vai melhorar. Nós que mudaremos a nossa maneira de ser, a nossa conduta. Nós temos que crescer em espiritualidade. Aí a nossa Terra também melhorará. E bem-aventurado é aquele que é feliz, aquela pessoa que é feliz, aquela pessoa que quer o bem do outro, aquela pessoa que faz o bem pelo bem. Essa pessoa é bem-aventurada. E quando se é feliz, quando não se ofende ninguém, quando não agride ninguém. Então, esse é o bem-aventurado. É aquele que cuida dos irmãos, das pessoas, que faz o bem, ele é manso, ele é pacífico, ele é misericordioso. E a misericórdia, meus irmãos, nós temos que buscar, nós temos que exercitar esses sentimentos, essas virtudes, para que nós possamos ser misericordiosos. Temos que estudar, buscar no Evangelho esses sentimentos, esses ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para nós e que Kardec, na sua infinita bondade, deixou nos livros do Evangelho e nos complementares. Então, como que nós vamos rogar misericórdia, rogar perdão para Deus, se nós não somos misericordiosos, nós não perdoamos? Então, como que nós vamos pedir misericórdia e perdão se nós não conseguimos ainda perdoar, às vezes nem a nós mesmos? Então, através do Evangelho, através do conhecimento, através da nossa mudança íntima, ser pessoas melhores, ter gentileza, tratar os nossos irmãos como nós gostaríamos que nos tratassem, ser pessoas melhores, fazer o bem,
de toda forma, através até de uma prece. Então, nesses momentos difíceis em que nós estamos passando, que continua a dificuldade através da pandemia, então, se nós não mudar a nossa conduta, não solidarizar com os nossos irmãos, então não está valendo de nada essa pandemia que está passando. Então nós temos que refletir porque todos nós, o planeta todo, está passando pelo mesmo que todos nós estamos passando. Então vamos refletir nisso aí, para que nós possamos entender o ensinamento do Mestre Jesus, o ensinamento do nosso Pai Criador. Olá. Então, a Dona Alvina explicou muito bem aí, né? Em relação ao Evangelho, o capítulo 9, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Que eu notei de interessante aí, para estar somando, né? Porque foi muito bem explicado pela Dona Alvina, que eu achei interessante o seguinte, que Jesus faz a colocação em relação aos mandamentos, né? Então, seja, os brandos, o que eles vão fazer, os brandos? Eles possuirão a terra. Então, no sentido lá de futuro, tá? Ou seja, de nos modificarmos através da oportunidade da existência, através da oportunidade da reencarnação e irmos trabalhando o quê? O sentimento. Né? E dentro dos sentimentos, o que nós podemos observar? Né? São nossas qualidades, nossas tendências. Existem sentimentos negativos em relação aí à raiva, o medo, a tristeza, a hostilidade, frustração, culpa, ciúmes, desespero e outros. E sentimentos positivos. Alegria, o afeto, gratidão, amor, esperança. Então, nós podemos observar a sabedoria de Jesus, né, dentro dessa colocação, já trabalhando, ou seja, contrário àqueles sentimentos que vão se tornar atitudes, fatos contrárias à lei de Deus. Né? Jesus cita aqui, também em relação aos pacíficos, né, os pacíficos, que eles serão chamados filhos de Deus. Então, olha que interessante, né, essas qualidades, essa mudança, né, de olhar, de percepção. Por quê? Na época, em relação à lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai, né, em relação aos 10 mandamentos, é colocado aqui o 5º mandamento, né, ou seja, não matareis. Por quê? Se formos buscar nos textos da Bíblia, o que vai acontecer? Nós vamos observar que, em algumas passagens, existe essa possibilidade de cometer esse crime, de matar o outro. Né? E Jesus faz aí essa colocação. Não matareis, né? E qualquer um de nós que se incolorizar contra o seu irmão, merecerá, né? Ou seja, ele estará contrário à lei de amor. Tá? Então, esse movimento contrário, o que vai acontecer? Vai trazer um efeito para a criatura. Jesus chama a atenção de uma forma mais firme ali, tá? Mas através, né, da revelação espírita, através do espiritismo dos estudos, nós podemos observar o seguinte, essa mudança já de sentimento, de coração. E aonde, nas leis, que a gente respeita muito, né, nas leis mosaicas, o que vai acontecer? Eles usavam a parte mais, o campo externo. Então, olhar para com o outro, né? A forma com que eles se posicionavam, um queria ser melhor que o outro, não muito diferente de hoje, né? Mas eles tinham o quê? O conhecimento, eles tinham os estudos. Só que o que acontece? Eram mais exteriores o comportamento deles. E Jesus, nas suas oportunidades de orientação, traz essa linda mensagem para a gente, mas que a gente tem que interiorizar. Né? Então, já trabalhar esse sentimento. Né? E essa visão de futuro é porque Jesus também já sabia, ou seja, que iria acontecer naturalmente a nossa maturidade. Tá? Hoje nós estamos mais apropriados a isso. Né? E, como a Dona Alvina muito bem colocou, o próprio planeta Terra ele vai
Mudar de que forma? Com que a nossa própria vibração, nosso próprio comportamento, sentimento, o planeta Terra vai se elevar de categoria, né, para mundo de regeneração. Ou seja, esse olhar de bem para com o nosso próximo. Tudo em conformidade com a lei de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e o Espiritismo vem nos fortalecer, vem deixar essa lei, né, do nosso raciocínio, né, através da razão, a gente ter um melhor entendimento sobre isso. Então, quer dizer, se eu continuar fazendo a mesma, né, ter o mesmo comportamento contrário à lei de causa e efeito vai natural, ela vai estar proporcionando uma melhora, certo? Só que muitas vezes de que forma? De uma forma mais difícil, de uma forma mais dura, tá? Enquanto que Jesus pede o quê? Já alcançando o nosso coração, modifica, né? Tem um olhar mais generoso, um olhar mais equilibrado para consigo mesmo. Isso também me chamou muita atenção, né? Ou seja, dentro dessas palavras, a gente também tem que trabalhar o quê? O nosso sentimento em relação ao nosso autocuidado, né? Porque se a gente não conseguir esse olhar para conosco, né, de autocuidado, de amor, de esperança, de fé, né, a gente tem que nós vamos externar isso aí naturalmente para o nosso próximo, né? Porque a gente vai entender, a gente vai compreender melhor a situação, o motivo que aquela pessoa, aquela criatura, filho de Deus, cometeu aquele ato. A gente pode ter um olhar de mais entendimento, um olhar de apoio, né, um olhar de compaixão, de piedade, tá? E de orientação e de elevação, né? Proporcionando, em relação ao nosso, como cristãos, né, essa oportunidade desse nosso irmão também vivenciar as suas experiências de crescimento, as suas experiências de amor para consigo e para com o próximo. Deixa eu colocar mais alguma coisa. Lembrando, né, que nós, em relação ao planeta Terra, né, que nós colocamos antes, então nós podemos observar, tá, que desde aquele princípio ali de Jesus, ele trouxe essa orientação para nós. Então, a nossa oportunidade começou-se já naquela época, né? Então, ou seja, de mudar o comportamento e o mundo de regeneração, ele vai acontecer, certo? Então, olha que interessante esse entendimento, né? Essa análise com relação aos ensinamentos de Jesus, certo? E o planeta Terra, no caso aqui, possuirão, né? Serão chamados filhos de Deus, estão tudo num futuro onde nós mesmos vamos estar conquistando. Isso é muito interessante também, porque aí vem um grande mérito de nós, né? Então, todos nós temos a graça divina em relação à nossa vida, né? A nossa existência, né? Ele é nosso Criador, esse é nosso Criador, e através daí, nós vamos potencializar as nossas habilidades, as nossas capacidades, isso que Jesus trouxe para nós, né? Então, ou seja, nosso entendimento como criatura, no nosso dia a dia, o que nós podemos observar? Né? Nós podemos nos confrontar com o próximo, e confrontando com o nosso próximo, nós vamos nos estar revelando quem nós somos, né? Quando a gente tem um pensamento infeliz, opa, peraí, né? O que eu estou pensando do meu próximo? O que está dentro de mim, né? Para eu estar externando isso? Eu preciso trabalhar esse tipo de pensamento para que eu não consiga, para que eu interrompa externar esse sentimento, né? Enquanto no dia a dia eu vou fazendo isso, vou tendo esse exercício no dia a dia, né, nessa nossa relação social, nós vamos nos conhecendo, né? E através desse nosso esforço, né, de sermos melhores, nós vamos aí galgando essa evolução. E é muito interessante o que está acontecendo conosco, né, do ponto de vista evolutivo, que nós estamos, nesse momento, várias pessoas conectados, né, à internet, à tecnologia. Então, ou seja, mesmo os distantes, né, nós já estamos trabalhando o quê? Esse externar de sentimento distante. Então, nós não estamos tão próximos do outro fisicamente, certo? Mas esses sentimentos, eles são trabalhados. Vejam bem, o que nós sabemos? Estando na espiritualidade, quando nós retornarmos à nossa pátria espiritual, pátria verdadeira, o que vai acontecer? De onde nós viemos, o que vai acontecer? Nós nos comunicamos com o pensamento, né? Aquilo que a gente está pensando, quem está próximo da gente ou distante, tá?
está percebendo, ele está ouvindo, né? Não é ouvindo com os ouvidos, mas ele consegue, nós vamos conseguir externar esse pensamento de uma forma muito mais clara, muito mais evidente. Isso que nós estamos fazendo, nós temos uma experiência aqui, estamos começando com essa experiência, ou seja, o planeta Terra, usando da tecnologia, cada um vai buscar aquilo que lhe interessa. Né? Então, uns vão distanciar, vão continuar distanciando da lei de amor, outros vão usar a tecnologia como recurso para aproximar. Isso, consequentemente, ele vai estar melhorando internamente o seu sentimento e ele está evoluindo, né? Ele está vibrando, ele está mudando ali o seu padrão vibratório, o seu entendimento, o seu sentimento para consigo e para com o próximo. E lembrando também, em relação à lei, acho que dá para falar mais um pouquinho, certo? Esse não matareis aqui, hoje nós também conseguimos externar em relação a não matar, não é só a questão física, né? É a questão da ideia das pessoas, né? A questão de estar prejudicando o nosso próximo, certo? De alguma forma, que não seja, evidentemente, ali ferindo, matando. Então, tem várias formas, tá, dessa violência se externar. Né? Nós colocamos o não matarás, que fica muito mais evidente aqui, mas a gente pode estar refletindo, né, nesses outros aspectos que a gente faz, que a gente comete, que a gente ainda pode estar cometendo, né, em relação a nós mesmos e ao nosso próximo, em determinadas violências que a gente nem imaginava que era, que sentia, que o outro estava sentindo esse ato contrário à lei de amor. Então, a gente pode estar ficando mais com esse ensinamento, com esses estudos, mais atentos, né, àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Em reflexão também de estudo, eu posso estar pedindo para vocês, né, para que a gente se aprofunde. Então, nós temos o livro dos Espíritos em relação à criação, né, nós temos ali em relação à criação do planeta Terra, né, do universo, do planeta Terra, dos espíritos. Então, é uma ótima oportunidade para a gente estar nos aprofundando, né, nesses ensinamentos. E sobre o céu e o inferno, ele vai estar orientando sobre a justiça divina. Muitas vezes a gente encontra nos textos aqui palavras fortes, né? Então, ou seja, vai para o inferno eterno, né? Então, a gente fica assim ainda, mas como que é isso, né? Jesus estava colocando situações onde estava tocando o coração das pessoas e, de repente, está colocando que vai para o inferno, amaldiçoado, tal, né? Então, a gente vai poder ter um entendimento maior sobre essas expressões que causam uma certa estranheza, né? Uma hora está falando que para fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Aí, em outro momento, está lá, quem for contrário vai para o inferno, queimar no fogo eterno. Então, nós vamos ter essa oportunidade de estudar à luz do Espiritismo, o entendimento, né, dos espíritos superiores, dos espíritos que vivenciaram experiências, superaram, né, alcançaram toda essa nossa, essa questão do sentimento, da lei de amor, e nos orientam. Olha, é assim, assim, assim. Quando a gente está contrário à lei de Deus, não vai para o inferno. Você vai criar um alto inferno. Aí sim. Você vai criar um mal-estar tão grande que você vai se sentir num ambiente infernal. Mas o que você deve fazer? Já os espíritos já nos orientam. Né? Modificar o seu pensamento. Assim como na música no começo colocou, aparar as arestas, né? A gente vai percebendo essa sensação de mal-estar. Por quê? Lembrando mais uma vez, está lá no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né, da criatura. Então, o que vai acontecer? Conforme a gente for apurando essa consciência de acordo com a lei natural e a lei de amor, nós vamos nos posicionando como criaturas merecedores dessa sensação de contentamento, de felicidade, de paz, de bem-aventurados. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Evandro. Da parte que me coube com relação ao estudo da noite, desse capítulo tão maravilhoso, né, o capítulo 9, o que nós verificamos
eu fiquei com a instrução dos espíritos. E a instrução dos espíritos, que é já a sequência dessa leitura, é a afabilidade e a doçura. E quem vem falar dessa lição é Lázaro. Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, aquelas duas figuras tão importantes dentro do Evangelho, né? Em que estavam sempre hospedando a Jesus, que tanto amava, na sua casa, quando ele vinha, né? De Jerusalém a Betânia. E Lázaro é aquela figura também que Jesus ressuscitou de uma letargia, né? Que eles não sabiam que isso acontecia. Então, Lázaro é essa figura tão importante dentro do Evangelho. E nos trouxe essa lição na sequência, que é a afabilidade e doçura, que está lá no Evangelho. Esse capítulo ele é recheado de informações importantíssimas para a nossa condução de vida. E Lázaro, ele coloca citando a questão que muito bem o Evandro nos trouxe, do que seria essa afabilidade, essa doçura, as suas características, né? E a afabilidade é a qualidade de quem é cortês, de quem é dedicado, de quem é amável, de quem é agradável, de quem fala e tem trato fácil de se lidar. Doçura é a qualidade de quem é suave, meigo, brando. Então, essas características tão importantes que foram ali citadas na instrução dos espíritos, vemos logo em seguida, né, essa importante informação de Jesus, dentro dos nossos comportamentos. E aí, aprofundando um pouco mais, eu fui no Livro dos Espíritos, mas na pergunta 919, que diz sobre os nossos comportamentos, sobre a modificação dos nossos comportamentos. Porque só temos noção de modificação a partir do momento que nos avaliamos, a partir do momento que colocamos todos os dias na balança os nossos comportamentos. O que fizemos para o outro. Não tem essa questão da lei do retorno. O que eu faço para o outro é o que eu gostaria que fizesse para mim. Então, somando essa questão da afabilidade e da doçura, se eu for doce, se eu for branda, se eu for suave, eu vou receber isso também. É a lei. Então, todos os dias devemos nos autoavaliar. A palavra tão bendita agora pelo Evandro, né, da autoajuda, ajuda, que é uma palavra tão importante, autoajuda. Devemos nos ajudar, devemos nos corrigir, devemos nos reformar. Nós conseguimos nos reformar a partir do momento que vivenciamos ou vemos o próximo? Sim, porque o exemplo ele arrasta. Mas com isso, nós temos que colocar isso em prática. E Lázaro nos dá uma importante informação, isso é muito importante, que ele coloca assim, que ele censura, na verdade, as pessoas que têm a máscara para o externo, né, para o exterior, uma roupagem cuja o corte é bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. E isso, o que ele quer dizer? Tem muitas pessoas que disfarçam o seu verdadeiro ser, o que geralmente é, e só e é tirano dentro de casa, dentro dos lares, né? Então, nós verificamos isso. Acontece muito. Para que isso não venha a acontecer, esses tiranos domésticos e vários outros exemplos que nós temos aí, de pessoas dóceis fora,
mas dentro do lar é agressivo, é rude, né? Pessoas que não praticam o amor ao mais próximo, que é a família. Então, nós verificamos que isso existe. E só vai corrigir a partir dessa questão do autoanálise. E ainda ele continua, Lázaro, ele continua que devemos, para nos libertarmos de todos esses, porque, na verdade, quem é assim são pessoas egoístas, nos libertarmos desse egoísmo, nos conhecermos, que aí volta novamente naquela questão 919. Se conhecer, se modificar todos os dias, dentro da nossa balancinha de consciência. Essa balança que às vezes está muito pesada. Então, nós devemos fazer isso, nos exercitar. A lição é tão intensa, tão maravilhosa, que, na sequência, que a gente recomenda. Leia o Evangelho, estude o Evangelho. Graças ao bom Deus, nós temos aí tantos amigos nossos, tantos amigos que colocam o Evangelho, o estudo do Evangelho constantemente agora nas redes. Busque informações. Como aqui disse, nós estamos num processo evolutivo. Nós ainda temos tantas dificuldades a enfrentar dentro de nós mesmos, mas nós temos que começar. Nós temos que dar esse passo. Dar não só um passo, dar vários passos. Que já chegou o tempo, o momento de sermos realmente dóceis, de sermos realmente afáveis. Eu acho que é isso que a lição quis nos mostrar na noite de hoje. Os recados importantes. Você quer completar? No último parágrafo, né, quando a lei de amor e de caridade da humanidade não haver mais nem egoísmo, o fraco ele não vai ser mais explorado, nem esmagado pelo forte, nem pelo violento. Então, a nossa Terra, o nosso planeta, nós sabemos que ele está passando de transição para regenerado. Então, aqueles nossos irmãos, nós também, se não seguir os ensinamentos de Jesus, se a gente não procurar pôr em prática os exemplos que Jesus nos deixou, os seus ensinamentos, então nós sabemos que, como disse aqui na mensagem, tal será o estado da Terra quando, segundo a lei de amor e de progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Os maus significa aqueles nossos irmãos infelizes que não conseguiram seguir os ensinamentos de Jesus e ficaram só com as coisas materiais, as coisas do mundo, não buscaram se reformar intimamente. Nós sabemos que a Terra, um dia ela vai... Porque como Jesus ele nos prometeu a Terra, aqui no item 5, aqueles que são brandos, eles vão possuir a Terra. Mas como? Logicamente que nós reencarnamos. Nós desencarnamos, reencarnamos quantas vezes for necessária. E aqueles que conseguiram seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, logicamente que eles vão reencarnar na Terra. E aqueles que não conseguiram serão exilados para mundos de acordo com as suas vibrações. Então, é isso que está no final dessa lição, pela expulsão dos espíritos ainda infelizes que não conseguiram, né, mudar as suas atitudes, seu comportamento, fazer a sua reforma íntima. Isso que eu queria dizer. Só para recados aos amigos que estão aí nos assistindo, que podem enviar os nomes, que logo em seguida a equipe, os nossos irmãos que entram em concentração, né, os médios, estarão fazendo as orações. Podem enviar os nomes para quem desejar, pelo número que está aí sendo mostrado
na nossa página. E também, quem puder colocar nesse momento a água para ser fluidificada, para que a gente possa fazer a nossa concentração e o nosso passe à distância. Nós vamos encerrar daqui, o Evandro vai fazer a nossa oração. Obrigada a você. Obrigada, meus irmãos. Dando continuidade ao estudo dessa noite, em agradecimento à oportunidade de nós estarmos conversando, analisando, refletindo o Evangelho, que possamos sentirmos a nossa condição de filhos de um Pai que nos criou por amor e buscar esse esforço de nos aproximarmos das vibrações do nosso Mestre Jesus, nesse momento e no nosso dia a dia. Nesse momento, com esse olhar de misericórdia para conosco, com um olhar de piedade para nós e para o nosso próximo, para que possamos observar com entendimento aquilo que está acontecendo no planeta Terra, que esse distanciamento momentâneo dos nossos irmãos que estão retornando para a espiritualidade, nós possamos enviar vibrações de amor para quem está retornando à espiritualidade e para os familiares que muitas vezes não entendem esse retorno. Que possamos, com esses ensinamentos, nosso dia a dia, sermos melhores e cultivarmos a esperança em nós e no nosso próximo. Graças a Deus. Obrigada a todos, que todos tenham uma boa noite e até a próxima terça, às 20 horas. Se Deus quiser. Muito obrigada, meus irmãos. Agradeço a todos e que todos possam ter uma boa noite e que amanhã será um novo dia de trabalho, de continuar com o nosso trabalho, todos com Jesus, né, no coração, assim que nós possamos viver em paz. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, Jovina. Boa noite,